Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, sejam todos bem-vindos. E que semana, meus amigos, que semana entraremos. A semana para a mídia internacional será marcada pela perspectiva do contra-ataque de Israel. Mas eu, particularmente, não acredito nisso. Não acredito que o contra-ataque acontecerá logo, será ainda nessa semana. Eu penso que sim, ele virá. Mais cedo ou mais tarde, ele virá. Mas penso que não agora. Penso que esta semana será marcada, sim, pela hipocrisia do G7, mas, sobretudo, pela hipocrisia do presidente norte-americano Joe Barack Hussein Biden. Certamente poucos entenderão ou compreenderão ou identificarão a hipocrisia como o assunto da semana, mas ele estará nessa semana certamente. E me baseio em dois textos publicados hoje pelas agências internacionais de notícia. Um diz o seguinte: os Estados Unidos procuram evitar um conflito aberto com o regime iraniano e propõem mais sanções após o ataque do Irã a Israel, mais sanções ao Irã. E a outra informação das agências internacionais diz o seguinte: a União Europeia prepara novas sanções contra o Irã pelos seus programas de drones e mísseis. Você certamente está se perguntando, você que é mais antenado em geopolítica, que acompanha o canal Professor Belei já há algum tempo, mais sanções? Como assim? Os Estados Unidos não tinham imposto um embargo extraordinário ao Irã desde que Donald Trump assumiu a presidência? Sim, tinham. Mas vejam que interessante. Donald Trump assumiu a presidência em 20 de janeiro de 2017. Em 8 de maio de 2018, os Estados Unidos retiraram-se do acordo nuclear com o Irã. Bem, esse acordo nuclear foi assinado em 2015 por Barack Hussein Obama, cujo vice era Joe Biden. O acordo de Obama com o Irã, naquela época, em 2015, era para não fazer com que o Irã se tornasse definitivamente um pária, construísse sua bomba atômica e enviasse para Israel o poder destrutivo que é o sonho de todo mulá. Pelo menos isso era o que sustentava o discurso de Obama. Vamos assinar um acordo com o Irã, dar-lhe muito dinheiro para que invista em infraestrutura, no bem-estar de seu povo, mas, em troca, exigiremos que o Irã aceite a fiscalização das agências internacionais de energia atômica. É tudo o que queremos. E pare com essa história de querer construir uma bomba atômica. Pois é. Acreditem, esse era o acordo nuclear assinado por Barack Hussein Obama. Dava um monte de dinheiro para o Irã, abria as portas para o Irã comercializar o seu petróleo, o seu aço, o seu ferro e a sua energia de boa, desde uma vez que o Irã cooperasse com a Agência Internacional de Energia Atômica, que permitisse aos fiscais da agência entrarem à vontade nas usinas de processamento ou enriquecimento de urânio, por exemplo. O Irã fez isso, assim, meio que por uns dias, por um tempinho, mas logo em seguida acabou com a brincadeira. Que história é essa de fiscal entrar aqui a todo momento? E acreditem, não parou de enriquecer urânio durante o acordo. Pelo contrário, só cresceu o enriquecimento do tal urânio e a modernização das suas centrífugas. Pois é. Só que daí veio Donald Trump, como disse, em janeiro de 2017.
Então, em 8 de maio de 2018, Trump disse, não, vamos acabar com a brincadeira. Imediatamente impôs sanções rigorosíssimas ao Irã. O Irã não poderia receber dinheiro do petróleo que vendia, do aço que vendia, do ferro que vendia e nem mesmo receber o dinheiro da energia elétrica que enviava para o Iraque. O Irã continuou vendendo petróleo, mas não poderia receber. A única exceção aberta por Trump naquele ano de 2018 foi em relação à Coreia do Sul. A Coreia do Sul poderia continuar comprando petróleo do Irã, sim, à vontade, porque tinha acordos de longos anos e precisava do petróleo, até porque a Coreia é estratégica para os Estados Unidos, tem um inimigo exatamente ao lado, dorme com um inimigo, não é? Vocês sabem, precisava do petróleo. Porém, o Irã não podia receber aquele dinheiro, o dinheiro do petróleo que vendia a Coreia do Sul. E o total já estava em torno de 6 bilhões. O Irã queria, porque queria receber os 6 bilhões, mas Trump disse negativo. E assim foi. Assim foi até o ano de 2021, ou melhor, até o dia 20 de janeiro de 2021, que foi quando Biden chegou à presidência. O que aconteceu ali, naquele momento? Biden, que já vinha acenando para os consumidores dos produtos iranianos, que retomaria o acordo assinado por Barack Hussein Obama, não se fez de rogado. Voltou com o acordo nuclear com o Irã. Mais ou menos as mesmas bases que Barack Hussein Obama. Só que detalhe, Biden não revogou as sanções, é bom que se diga. O Irã continuou sofrendo as mesmas sanções impostas por Donald Trump. Só que Biden, ainda que mantivesse as sanções, parou de fiscalizar o negócio, entenderam? Bem, só que Biden já havia dito nos bastidores, e isso caiu no ouvido de Xi Jinping, que ele, se chegasse à presidência, não forçaria muito a barra em negócio aí de sanção, não fiscalizaria muito as sanções. E o que aconteceu no ano de 2020, no começo do ano de 2020, a China começou a comprar petróleo do Irã, mas também ferro e aço, como se não houvesse amanhã. Espera aí, a China não estava com medo de Donald Trump? Não, não estava mais, porque a China, por alguma razão misteriosa, sabia que Biden venceria a eleição. Então não se preocupou muito com as represálias de Donald Trump. Continuou comprando sem muito petróleo do Irã, ainda que a negociação não fosse, digamos, livre. A China mandava o dinheiro para o Catar e ficava lá, depositado, mas isso abria crédito para o Irã, crédito interno. O Irã, que tinha um dinheirinho para gastar em infraestrutura, sabendo que receberia muito, logo mais ali na frente, de China, de Coreia do Sul, de Iraque, por exemplo, começou a tirar o dinheiro que era destinado internamente para o seu armamento, porque receberia depois, via Catar, todo esse dinheiro bloqueado. E parece, meus amigos, não deu outra. Pois bem, quando Biden chegou ao poder, a China comprou ainda mais o Irã, porque estava tudo de boa. Ela apostou que Biden venceria, se deu bem, né? Vai saber. Apostas, né? Pois é. Agora vejam que interessante. Para corroborar tudo isso que eu estou falando, a AP News trouxe uma matéria, publicou uma matéria no dia 14 de novembro do ano passado, algum tempinho depois do ataque terrorista do Hamas a Israel. A matéria dizia o seguinte, prestem atenção: a administração Biden prorrogou por 4 meses a isenção de sanções que permitirá ao Iraque continuar comprando eletricidade do Irã e dá ao Irã acesso limitado aos rendimentos para comprar bens humanitários.
O secretário de Estado, Antony Blinken, assinou a extensão da isenção de 120 dias e ela foi transmitida ao Congresso na terça-feira. O dia 14 de novembro de 2023 era uma terça-feira. Foi transmitida naquele mesmo dia. Disseram autoridades americanas. Pois bem, o governo anunciou, olha, nós vamos suspender as sanções aí por pelo menos 120 dias. E o Irã, então, poderá receber aí uma bolada. A medida irá provavelmente, a matéria é do ano passado, a medida irá provavelmente atrair crítica dos falcões no Congresso, no Capitólio, em outros lugares, que acreditam que a prorrogação recompensará o Irã numa altura em que este está sob crescente pressão para acabar com o seu apoio a grupos proxy, incluindo o Hamas, que estão desestabilizando o Oriente Médio. Vejam, isso aconteceu logo depois de Israel ter sofrido o seu maior ataque desde a Segunda Guerra, os judeus terem sofrido o maior ataque desde a Segunda Guerra. Então foi liberado um dinheiro aí para o país que estava financiando o grupo que atacou Israel, o Hamas. Há cerca de 10 bilhões de dólares em pagamentos iranianos pela eletricidade iraniana, pela eletricidade que o Irã vendia ao Iraque, atualmente mantidas em contas de garantia no Iraque, e a liberação permitirá a Bagdá manter as suas importações de energia sem receio de sanções dos Estados Unidos por violar sanção ao Irã. Então ficou tudo muito frouxo, estão entendendo, né? As sanções impostas por Donald Trump, como disse, não foram revogadas, mas foram, digamos assim, passa que eu não estou vendo, eu não estou olhando, não estou enxergando, né? Os laços foram soltos. Os nós dados por Trump foram soltos. Blinken, no início desse ano, liberou cerca de 6 bilhões de dólares que a Coreia do Sul pagou ao Irã pelas importações de petróleo em troca da libertação de americanos mantidos por prisioneiros no Teherã. Era outra matéria, ou melhor, estava na mesma matéria da AP News. Ou seja, aquele dinheiro que a Coreia pagou, mas o Irã não podia receber na era Trump, foi liberado, 6 bilhões, entenderam, né? Ao abrigo dessa isenção, o dinheiro detido pela Coreia do Sul foi transferido para bancos no Catar e também estava restrito à compra de suprimentos humanitários. Justificativa americana: não, a gente precisa negociar aí uns reféns, então libera logo esse dinheiro que a Coreia pagou aí, 6 bilhões. 10 antes, 6 agora. Vão somando. No entanto, os falcões do Congresso salientam que as isenções podem permitir ao Irã libertar receitas internas que, de outra forma, teria gasto em bens humanitários para financiar representantes como Hamas, Hezbollah do Líbano e os Houthis do Iêmen. Ou seja, vamos receber 6 bilhões aí da Coreia? Sim, está liberado? Tá. Então pega esse dinheiro que já está aqui e investe nos nossos procuradores. Mas não pensem que é só isso, não. O Gateway Pundit já tinha publicado também sobre o mesmo assunto, alguns dias depois, o seguinte: em novembro de 2023, a administração Biden estendeu uma isenção de sanções que permitiu ao Irã recolher outros 10 bilhões de dólares em fundos para ajudar os mulás a financiar as suas operações militares na região. Isso ocorre uma semana depois que os Houthis, apoiados pelo Irã, terem tentado abater um drone dos Estados Unidos na região, e um mês depois os terroristas do Hamas, apoiados pelo mesmo Irã, terem massacrado 1.300 judeus em Israel e feito outros 240 judeus como reféns. Joe Biden, dizia o Gateway Pundit, ignorou o massacre para abrir a porta e ajudar o Irã a arrecadar mais 10 bilhões de dólares nos próximos meses. Pois é.
Naqueles mesmos dias, ou melhor, no final de outubro, o ataque a Israel foi no 7 de outubro. No final de outubro, o senador John Kennedy disse à Fox o seguinte: Joe Biden e a secretária do Tesouro Janet Yellen deram 3,5 bilhões de dólares ao Irã através do Fundo Monetário Internacional, o nosso muito conhecido FMI. Ou seja, não tem nada a ver com os 6 bilhões, com os 10 bilhões, com os outros 10 bilhões. Esses 3 bilhões e meio foram liberados através do Fundo Monetário Internacional, era a denúncia de John Kennedy. Mas tem mais, naquela mesma época, um senhor chamado Ben Taleblu, que era membro sênior da Fundação para a Defesa das Democracias, e seu colega Said Ghasseminejad, que era conselheiro sênior para o Irã e economia financeira nos Estados Unidos, estimavam que o Irã tinha vendido 95 bilhões de dólares em petróleo desde que Biden assumira a presidência dos Estados Unidos. E naqueles dias, então, o Daily Signal publicava o seguinte: à medida em que a administração Trump impôs sanções ao petróleo, o Irã recorreu à venda de produtos petroquímicos, produtos derivados do petróleo, para reter receitas. De acordo com a Oil and Gas Middle East, o Irã vendeu 27,6 milhões de toneladas entre 21 de março de 2022, ou seja, já no governo Biden, e 20 de março de 2023, o que se traduz em aproximadamente 22 bilhões de dólares durante aquele período. Supondo que o Irã tenha arrecadado outros 11 bilhões de dólares com vendas petroquímicas nos últimos 6 meses, o regime islâmico recebeu aproximadamente 53,8 bilhão de dólares desde março de 2021. Mas tem mais, de acordo com um relatório de maio da Iranian Steel and Iron Ore Market Conference and Expo, Teherã espera exportar 14 milhões de toneladas de aço entre 21 de março de 2023 e 21 de março de 2024, cerca de 4 milhões de toneladas a mais do que os aproximadamente 10 milhões exportados entre março de 2022 e março de 2023, ou seja, um negócio que só prospera para o Irã na era Biden. Se o Irã continuar no bom caminho, dizia a matéria, para exportar 14 milhões de toneladas até março de 2024, terá exportado 7 milhões de toneladas até o final de setembro, totalizando 21 milhões de toneladas desde março de 2021. Isso traduz-se em 9,5 bilhão de doletas desde o início da administração Biden. Mas tem mais. Tem mais. Em agosto de 2021, o FMI enviou 3,4 bi de doletas ao Irã em direitos de saques especiais. Segundo a Fundação para a Defesa das Democracias, a administração Biden tinha autoridade para se opor a essa atribuição, mas não se opôs, não o fez. O que é, né? 3,4 bi. E pôs-se tantos outros bis liberados, né? A lei dos Estados Unidos determina que o diretor executivo americano do FMI se opõe à atribuição de quaisquer fundos a um Estado patrocinador do terrorismo, mas parece que o governo Biden não respeita muito isso. Mas tem mais. Outros fundos que o Irã pode acessar. Outros países ainda devem ao Irã o petróleo adquirido em 2018.
O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Hossein Amir Abdollahian visitou o Japão em agosto e instou Tóquio a liberar 3 bilhões de dólares devidos a Teherã. Ainda não está claro quanto os outros países ainda devem ao Irã. Nem a Casa Branca de Biden, nem o Departamento de Estado, nem o Departamento do Tesouro responderam a esses questionamentos feitos pelos autores da matéria do Daily Signal. Pelo menos não responderam até hoje. Pois é. Então, por que eu disse que a semana será marcada por hipocrisia? Bem, voltando às duas matérias iniciais. A primeira, Estados Unidos busca evitar um conflito aberto com o regime do Irã e propõe mais sanções após o ataque a Israel. E a segunda, a União Europeia prepara novas sanções contra o Irã por seus programas de drone e mísseis. Bem, vocês já perceberam, né? Vocês já se deram conta em que mundo diabólico nós estamos. Os Estados Unidos de Biden liberam dinheiro para o Irã a rodo. O Irã, com esse dinheiro, fabrica mísseis, drones e foguetes e os vende para a Rússia, que está em guerra contra um aliado dos Estados Unidos, a Ucrânia, né? Cujo país os Estados Unidos despejaram montanhas, rios de dinheiro. Pois é. O Irã, que recebe digamos assim, esse ajutório americano, pega o dinheiro, fabrica foguetes para que os seus aliados, os seus proxies, despejem sobre Israel, cujo país depende essencialmente dos Estados Unidos para alimentar o seu sistema antiaéreo, o seu Iron Dome, por exemplo. Entenderam, né? Entenderam exatamente no que estamos? Estamos sim no reino da hipocrisia, mas isso pode ser traduzido numa linguagem bíblica. Estamos no reino infernal, meus amigos. Estamos no mundo infernal. E aí, os protagonistas, não é? Aqueles que estão dando as cartas, e nem supomos que eles estão alimentando os dois lados para tirar vantagem. E sempre, claro, quem paga o pato são os pobres inocentes que perdem as suas vidas em guerras que ninguém sabe por que começou e ninguém sabe quando terminará. Então, meu conselho, quando vocês ouvirem alguém aqui, algum youtuber famoso, elogiando a democracia americana, os Estados Unidos ainda mantêm uma democracia verdadeira, perguntem de qual democracia, ou melhor, de qual Estados Unidos eles estão falando. Esse de Biden e Obama, ou um país, uma utopia, mais ou menos representada por Ronald Reagan ou Donald Trump? É bom perguntar, porque este de agora, meus amigos, não tem nada de democracia, menos ainda de liberdade. Pois é. Pobre Israel está na mão de um picareta. Pobre Estados Unidos, não é? Que está sob o jugo de um bando de acelerados que tomou a Casa Branca. Pobre de todos nós, no fim das contas, não é? Bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, verifique aí, veja se a sua inscrição ainda existe, porque muita gente se inscreve num dia e vai ver no outro, não está mais inscrito. Então, se for esse o seu caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois, que semana, hein, meus amigos, que semana!